Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. Eu espero que por aí esteja tudo bem. E antes de começarmos nossa aula, gostaria de apresentar a nossa querida intérprete Liza, que fará a nossa tradução para Libras, o que torna a nossa aula muito mais acessível, não é mesmo? Queria lembrá-los também que temos todas as nossas aulas no nosso canal do YouTube Educa Recife. Então, vocês podem entrar lá, ver a aula de hoje mais tarde e as outras aulas também. Além do nosso canal, temos o quê? O nosso aplicativo Educa Recife, disponível para todas as plataformas e em todas as lojas de aplicativo e também pelo QR Code. E o grande diferencial do aplicativo é justamente o quê? O chat. E hoje quem faz nosso chat é a nossa querida professora de língua portuguesa, professora Adriana. Vamos lá dar um oi para ela. Olá, professora, tudo bem? Olá, Camille, tudo bem? Estamos aqui juntos nessa parceria e já temos aqui alunos aqui bem conectados, professora. Que maravilha! Então hoje a gente vai continuar falando sobre biografia, autobiografia e variação linguística. Vamos lá? Ó, mas antes da gente começar, vamos fazer o seguinte, a gente dá uma respirada, organiza o nosso material, o nosso local de estudo. Então a gente vai pegar o computador, vai pegar o tablet, papel, caneta, o que vocês usarem para facilitar o aprendizado, tá certo? E aí a gente faz o quê? Se senta confortavelmente, porque eu sei que dá vontade de dar aquela deitadinha marota, né? Mas aí às vezes talvez vocês fiquem com sono, enfim, fiquem confortáveis e vamos começar a aula de hoje. Antes da gente começar, vamos revisar o que é biografia. Biografia é o quê? É um gênero textual que tem como objetivo relatar eventos marcantes da vida de uma pessoa, seja de uma grande personalidade ou seja de uma pessoa comum, não é mesmo? Temos também a autobiografia, que é um gênero literário. E aí, qual a diferença? A diferença é que quem escreve a autobiografia é a própria pessoa biografada. Então, a gente tem, na verdade, um gênero literário que vai relatar as memórias individuais, né? Que vai relatar a vida daquela pessoa na autobiografia. E aí, o que é que também faz diferença, né? Que na autobiografia, a gente tem um controle de conteúdo maior. Isso por quê? Porque é o autor que vai decidir o que contar de sua própria vida. E aí também a gente tem o quê? Uma diferença narrativa. Por quê? Na biografia, a gente tem uma escrita em terceira pessoa, já que é a visão de uma outra pessoa sobre a vida de um terceiro. Enquanto que na autobiografia, a escrita se dá em primeira pessoa, já que o narrador é também personagem de sua própria história, né? E aí, o que mais? Lembrando que as autobiografias também podem estar presentes em outros gêneros, como em pinturas, músicas, fotografia, porque é o caráter biográfico. Diários, memórias, roteiros, cartas, poemas. Por quê? Porque o caráter biográfico de uma obra não depende do seu formato. É sim uma espécie de, como eu posso dizer, de inspiração, né, à sua própria vida. Então, esse caráter autobiográfico pode permear diversas expressões artísticas, certo? Como por exemplo, esse poema de Patativa do Assaré chamado Autobiografia. Vamos ler junto? Mas, porém, como a leitura é a maior disciplina e vive na treva escura, quem seu nome não assina, mesmo na lida pesada, para uma escola atrasada. Tinha uma parte do dia onde estudei argumês, com um velho camponês que quase nada sabia. Meu professor era fogo, na base do português. Catálogo era catálogo, mas grande favor me fez. O mesmo nunca esqueci. Foi com ele que aprendi minhas primeira lição. Muito a ele tô devendo. Saí escrevendo e lendo, mesmo sem pontuação.
Depois só fiz meus estudos, mas não nos livros escolar. Eu gostava de ler tudo, revista, livro e jornal. Com mais uns tempos para frente, mesmo vagarosamente, não errava nenhum nome. Li no claro da luz as pregações de Jesus e as injustiças dos homens. Então, quem foi Patativa do Assaré, né? Primeiro, para a gente conhecer um pouquinho sobre esse grande poeta repentista. Ó. Patativa do Assaré, nascido em 1909 e 2002, foi um poeta e repentista brasileiro, um dos principais representantes da arte popular nordestina do século XX. Com uma linguagem simples, porém poética, retratava a vida sofrida e árida do povo do sertão. Projetou-se nacionalmente com o poema Triste Partida, em 1964, musicado e gravado por Luiz Gonzaga. Seus livros, traduzidos em vários idiomas, foram temas de estudos na Sorbonne, que é uma universidade francesa, uma das maiores universidades do mundo, na verdade, na cadeira de Literatura Popular Universal. Então, eu trouxe aqui a estátua dele e, bom, trouxe para que a gente conhecesse um pouco. E por quê? Porque no poema Patativa do Assaré, a gente pode perceber que ele constrói a sua produção literária usando o quê? Uma variação linguística menos prestigiada. Quando a gente volta aqui, ó, meu professor, catálogo, favor, a gente vê o quê? Que ele usa uma variação linguística menos prestigiada, que contém o quê? Diversos desvios. Mas isso não torna o seu poema menos lírico, menos poético. Ele consegue tratar os seus temas na variação linguística que ele tem, que ele possui. Assim como, vocês lembram de Carolina Maria de Jesus, que também tem uma lírica, uma poética, uma escrita, extremamente relevante, extremamente de uma altíssima qualidade, mas que também expressa o seu fazer poético, o seu fazer literário, o seu engenho literário, em variações linguísticas menos prestigiadas. E aí, mas aí, vocês lembram? Vamos começar assim, revisando a questão da norma padrão e da variação linguística. Por quê? Porque assim a gente consegue perceber o que é mais prestigiado e o que é menos prestigiado. As variações também, algumas têm mais status, outras têm menos status. Então, ó, a norma padrão é o quê? Expressão que identifica um modelo de uso de língua descrito nas gramáticas e nos dicionários. É essa norma padrão que a gente usa em sala de aula. É através dessa norma padrão que eu me comunico com vocês. Mas a gente precisa falar... a gente precisa lembrar do quê, gente? Que essa norma padrão, ela é somente um modelo, tá? Ela não é a única variedade possível, nem a única variedade correta. Ó. Ela é apenas uma referência, já que no uso cotidiano da língua, ninguém segue rigorosamente todas as orientações gramaticais. Até mesmo os falantes das variedades urbanas de prestígio, que têm mais contato com essa norma, optam por outras construções em situações informais. É aquilo que eu digo constantemente para vocês, que a gente tem que pensar que a língua é como uma roupa. Então eu, quando venho dar aula, aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais, eu me visto com uma linguagem mais próxima do padrão. E ainda assim, na oralidade, é comum que a gente cometa alguns desvios na fala. Eu, quando preciso escrever algo acadêmico, eu vou me vestir de uma norma padrão ainda mais correta, né? Ainda mais próxima do uso nas gramáticas e no dicionário. Por quê? Porque meu texto circulará em meios que exigem essa norma. Porém, se eu mando uma mensagem no grupo de amigos, ou se eu deixo um bilhete para o meu marido, eu não vou usar uma norma padrão. Eu não vou usar. Eu posso usar, claro, e obviamente que eu vou usar o quê? A linguagem que me for mais confortável. Posso usar uma abreviatura, uma gíria, esquecer um acento, uma vírgula. Por quê? Porque eu estou em um ambiente de informalidade. E nessa informalidade, essa variação é possível.
tá? Enquanto que a variação linguística é o quê? É um fenômeno que ocorre em todas as línguas. Isso por quê? Porque as línguas elas sofrem mudanças, visto que as línguas são vivas, né? As línguas elas se concretizam no uso e esse uso modifica a língua. E não só o uso, né? Mas o contato com outras línguas. As particularidades de cada falante, como sua idade e nível de escolaridade, vai moldar também a sua linguagem, vai moldar as nossas escolhas. Também fazem com que a língua não seja a mesma. Além disso, a língua também é empregada de modo diferente em situações que exigem mais ou menos formalidade. Né? E aí, dentro deste caldeirão de variações linguísticas, a gente vai ver algumas, mas antes, vamos passar no chat. Será que vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Professora Adriana, como é que estão as coisas por aí? Olha, temos 13 alunos aqui assistindo a aula, alunos da Escola Municipal Sociólogo Gilberto Freire, Antônio Farias Filho, só que eles estão bem atentos aqui. Não é? Eu estou aqui instigando, aqui puxando a conversa, mas percebo que eles estão bem atentos às suas explicações, professora. Coisa boa, então. Vocês sabem, qualquer coisa a gente não morde, não precisam ser tímidos. Podem jogar aí as perguntas, os comentários, as fofoquinhas no chat, que eu quero saber, tá? Então, vamos começar pensando na variação histórica. E eu vou jogar uma pergunta para vocês, respondam se vocês quiserem. Vocês acham que a linguagem, que a língua que a gente usa hoje, as expressões, as gírias, a forma gramatical, ela é a mesma da linguagem usada, por exemplo, em 1900, em 1730, sei lá, e será a mesma linguagem usada em 2035? Será que a gente pode dizer que a língua ela se mantém a mesma ao longo da história? E aí? Será que vocês conseguem pensar isso e responder? Pensar em como o tempo, será que a nossa linguagem, se ela se mantém, né? E aí, professora Adriana, será que temos alguma resposta? Maria falou aqui que não acha. Ela falou, não acho, professora. Ah, rapaz, então Maria está o quê? Muito esperta. Por quê? Porque essa variação, essa passagem do tempo, ela é um dos motivos da variação histórica. Por quê? Porque as sociedades mudam, os costumes mudam e a língua também muda. As variações históricas tratam das mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Algumas expressões deixaram de existir, outras novas surgiram e outras se transformaram com a ação do tempo. Um clássico exemplo é o quê? É o uso do você no português arcaico. A forma, arcaico, gente, é antigo, tá? A forma usual desse pronome de tratamento era vossa mercê, que, devido a variações inicialmente sociais, passou a ser mais usado frequentemente como vós mercê. Com o passar dos séculos, essa expressão reduziu-se ao que hoje falamos como você, que é a forma incorporada pela norma padrão. Mas a gente já tem o quê? Em outros contextos, a gente já usa se ou usa só VC, né? Então, a gente vai vendo que uma mesma palavra, uma mesma indicação, ela vai sofrendo essa mudança, de vossa mercê, para vós mercê, para você, para ser, para VC. Outras mudanças que a gente pode falar são as mudanças de grafia. Por exemplo, farmácia se escrevia com PH, porque PH simulava o som do F. E aí, pronto. Essas mudanças de grafia são comuns, como, por exemplo, o novo acordo ortográfico, né? Que a palavra, por exemplo, a palavra consequência, ela perdeu trema. Como o trema caiu, digamos assim, deixou de ser usado, todas as palavras que possuíam trema perderam esse trema. A gente também perdeu o quê? O acento diferencial, né? A gente escrevia algumas palavras, uma com acento, outra não, para marcar os sentidos distintos. Aí a gente trouxe aqui, fase, por exemplo, que hoje a gente tem a letra F porque em 1911 houve uma reforma
ortográfica que substituía o F, o PH pelo F. Então, veja, a língua também vai sofrendo diversas normas, numa tentativa de quê? De talvez regularizar o uso da língua, né? De tornar mais uniforme. Por quê? Porque se é mais uniforme, a gente consegue se comunicar com mais grupos. Eu trouxe aqui, na verdade, um trechinho de uma crônica, uma reportagem do Jornal das Moças. Essa foi de 1916. Vamos ler junto para ver se... Para vocês perceberem como esse português mudou. Vamos lá. Vou pedir para colocar na tela. O véu. Como dissemos em um número anterior, nestas ligeiras notas, o véu voltou a ser usado pelas elegantes parisienses e, presentemente, é um acessório indispensável à toilette. Seu império ressurgiu com rapidez extraordinária, de modo que hoje, em Paris, não se vê uma cara feia ou bonita que não esteja coberto por um véu de tule finíssimo. Houve uma época em que o véu era tão indispensável que significava uma das ilusões das mulheres chiques. Depois começou a decair, tornando-se quase um acessório extravagante. E agora, finalmente, a moda reconhece seu erro e nos restitui esse bom amigo que resguarda a cutis dos rigores do tempo, evita que os cabelos se desalinhem aos impulsos do vento e, quando é preciso, dissimula esses pequeninos vestígios que impiedosamente se apresentam para anunciar que a mocidade não os abandona, ainda que acreditemos ao contrário. Então aqui a gente tem uma longa reflexão sobre o uso do véu. Mas a gente pode perceber que a grafia das palavras é muito distinta. A gente tem no texto véu escrito como V-E-O. E agora a gente usa com V-E-U. Acessório, em 1916, não tinha acento e possuía dois Cs. E agora a gente tem um C só e um acento. Paris, a gente viu escrito com Z e hoje a gente escreve com S. Decair com H, e hoje a gente não usa mais esse H, eu nem sei porque que tinha esse H. Quase com I, não com E. Anunciar com dois N's. Também temos extravagante com S no lugar do X. Então, veja, não é que estava errado. A pessoa que redigiu esse texto o fez usando as normas de sua época. Então, esse texto, mesmo que difira, mesmo que se diferencie da nossa escrita contemporânea, a gente não pode dizer que não é uma escrita correta, não é? E a gente tem agora as variações geográficas ou distópicas, que é aquela que vai ser de acordo com a região. Então, as variações geográficas naturalmente falam da diferença de linguagem devido à região. Essas diferenças tornam-se óbvias quando ouvimos um falante brasileiro, um angolano e um português conversando. Nos três países fala-se português, mas há diferenças imensas entre cada fala. Inclusive, essa diferença entre os portugueses que não entre as pessoas de Portugal, tá? Entre as expressões da língua portuguesa, foi o que motivou esse último acordo, para que a gente tivesse uma uniformização da escrita, para que os livros não precisassem ser traduzidos de português para português. Que louco, né? Tipo, antes a gente precisava traduzir, por exemplo, um livro do Brasil para Portugal, porque havia diferenças gritantes, né, na escrita. E não é preciso que a gente pense em uma distância tão grande. Consideremos que o Brasil tem uma extensão continental, então a gente tem muitos estados e temos regiões muito diferentes. Isso impacta o quê? Na nossa linguagem, em como a gente vai chamar as coisas, no sotaque, nas expressões, né? Então, vemos diferenças de quê? De léxico, que são as palavras, de fonemas, há diferenças entre a capital e as cidades do interior do mesmo estado. Então, por exemplo, a gente tem expressões típicas do Nordeste, que é dar pitaco, que é dar opinião, ensacar, pôr a blusa dentro da calça, balaio de gato, que é uma desorganização, cambito, que é perna fina. E se vocês souberem outras expressões, joguem aí no chat, que eu estou curiosa. Por outro lado, a gente tem várias expressões típicas do Sul, né? Embretar-se, que é meter-se em apuros, né?
lindeiro, que é ao lado vizinho, maleva, que é bandido, perverso, e Campo Santo, que é cemitério. E aí eu confesso que de todas essas do Sul, eu só conhecia Campo Santo. E aí vamos ver uma tirinha de Armandinho, que eu acho que vai ser bem legal pra gente trabalhar esse assunto. Pra mim pode ser uma porção de aipim. Eu aceito uma de mandioca, por favor. Vou querer de macaxeira, que eu adoro. E aí eu pergunto pra vocês, as personagens da tirinha, elas estão falando sobre a mesma coisa? Sim ou não? Uma outra pergunta. Se vocês fossem servir a comida que eles pediram, o que vocês serviriam? E aí, o que é que traz humor ao quadrinho? Será que vocês já estão respondendo? Professora Adriana, temos alguma manifestação aí no chat? Perguntei aqui, professora Camila, só que eles ainda não responderam. Tamara respondeu agora que sim. Que o quê? Que sim? Sim. Ela disse sim. Mas são tantas perguntas que o sim não vai responder. Eu fiz uma pergunta antes. De repente, ela esteja se referindo a isso. Se eles tinham algumas expressões. Claro, que eles conhecem. Então, ela disse que sim. Então, quando ela colocar aqui no chat, eu falo para você. Tá certo. Então, vamos voltar para a tirinha, porque a gente pode pensar nela de novo. A gente tem Armandinho pedindo um aipim, um amiguinho pedindo macaxeira e um amiguinho dele pedindo mandioca. E aí, é a mesma coisa quando eu digo macaxeira, aipim e mandioca? Se vocês fossem servir, vocês serviriam o quê? E o que é que traz humor? Vou deixar vocês pensando aí e eu já volto. Vamos continuar falando das variações sociais, né? Que são o quê? São as diferenças de acordo com o grupo social do falante. Embora as gírias variem histórica e geograficamente, no caso da variação social, a gíria está mais ligada à faixa etária do falante, sendo tida como linguagem formal dos mais jovens, ou seja, as gírias atuais tendem a ser faladas pelos mais jovens. E as gírias também envelhecem, porque cada geração vai ter um grupo de gírias, né? Cada geração vai ter uma linguagem de grupo própria, isso vai mudando. Há ainda expressões informais ligadas a grupos sociais específicos. Um grupo de futebolistas, por exemplo, pode usar a expressão carrinho com significado específico, que pode não ser entendido por um falante que não gosta de futebol ou que será entendido de modo distinto por crianças, por exemplo. E as profissões também influenciam, né? É o que a gente chama de jargão. Contadores falam dos termos ativo e passivo. E aí, ativo e passivo para contadores quer dizer os bens que você tem e as dívidas que você tem. Enquanto que, para um linguista ou um professor de língua portuguesa, ativo e passivo, a gente usa geralmente para dizer a voz ativa e a voz passiva. Quem faz a ação e quem sofre a ação. Então, a gente tem a mesma expressão, certo? Mas usada com sentidos diferentes, porque são usadas por profissões distintas. Então, se eu penso na contabilidade, ativo, passivo, bens e dívidas. Se eu penso linguisticamente, ativo, passivo, quem faz e quem recebe a ação. As variações estilísticas, por sua vez, remetem ao contexto que exige adaptação de fala ao estilo dela. E aqui a gente pensa na linguagem mais formal e na linguagem mais informal. A adequação à norma padrão ou a despreocupação com seu uso. O uso das expressões rebuscadas e o respeito às normas padrão do idioma remetem à linguagem tida como culta, que se opõe àquela linguagem mais coloquial e familiar. Na fala, o tom de voz acaba também tendo um papel importante. Tá, gente? E aí, vamos pensar aqui. Assim, o vocabulário e a maneira de falar com os amigos provavelmente não serão os mesmos que em uma entrevista de emprego e também serão diferentes daqueles usados para falar com quem? Com os pais e avós. E as variações estilísticas, elas respeitam as situações de interação social e os contextos de uso, tá? Dos interlocutores. E aí, todas as línguas, a gente tem que pensar que usam variadas formas de linguagem, tá? E é o jeito de falar de cada um nos traz o quê? Identidade. Porque, ao mesmo tempo, nos faz semelhante a um grupo e também nos diferencia um dos outros.
Por quê? Porque a nossa linguagem é marcada por nossas contingências, por nossas particularidades. Tá? E aqui, vou voltar aqui para a gente responder. Os personagens estão sim falando da mesma coisa, que é o quê? É o que a gente conhece como macaxeira. Mas os três pedem a mesma coisa com variações distintas, com nomes diferentes, mostrando a variação linguística. Eu, se fosse servir, serviria, claro, a mesma coisa, e o que traz humor é exatamente essa pluralidade da língua e a variação linguística, tá? O exercício aqui, a gente vai pensar, na verdade, no poema que a gente já leu de Patativa hoje, e a gente vai pensar, o poema dele é construído de modo autobiográfico. Que características a gente pode levar, que podem nos levar a essa conclusão? Quando a gente volta, ele vai falando sobre ele, sobre a escola dele, sobre o professor dele, sobre como ele aprendeu, ó. A gente tem uma voz lírica em primeira pessoa aqui, né? Então, ó, foi com ele que aprendi minhas primeiras lições. Muito a ele tô devendo, sair escrevendo e lendo, mesmo sem pontuação. Então, aqui ele fala sobre si. O título também, autobiografia, que remete ao gênero que a gente está vendo. E aí, a variação linguística utilizada no poema está em conformidade com o perfil que o eu lírico faz de si mesmo. Sim, né, gente? Porque ele deixa claro aqui que ele usa uma variante menos prestigiada, como a gente já falou, que contém desvios, o que não impede a sua poética e sua lírica, mas que sim, combina com a persona do eu lírico, né? Porque a gente tem um texto que contém diversos desvios que fazem sentido quando ele diz que ele não teve muito estudo. Tranquilo, amores? Então, ó, para casa, porque eu sou legal, eu vou pedir que vocês leiam esse textinho aqui, que não vai dar, vocês printam, assistem no YouTube, e aí vocês respondem somente essa questãozinha fechada. Veja só, praticamente uma mãe, né? Então, vamos passar para a professora Adriana se despedir e daqui a pouco eu mando um beijo para vocês. Muito legal, professora Camila, essa aula. Lauriana está falando aqui que depois vai assistir no YouTube, vai responder. Então, um abração, pessoal, e até a próxima aula, tá? Gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado, entendido, aprendido. Qualquer dúvida, façam como Lauriane. Reassistam a aula, me mandem dúvidas, eu respondo. Então, um beijo enorme para vocês e até a próxima.